Olá, olá, salve meus irmãos, minhas irmãs aqui do Desvendando a Umbanda. Parte 2, né? Segunda temporada. Fiquei um tempo parado, uma semana aí sem postar aulas. Na verdade, duas, né? Semana retrasada, semana passada. E nessa semana retomando então o nosso curso aqui do Desvendando a Umbanda. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Christian Silva, sou médium, pai no santo na Umbanda e um incansável estudioso da religião. E esse aqui é o curso Desvendando a Umbanda. Estamos na segunda temporada, na parte 2. Estamos falando agora sobre magias de terreiro, né? Sobre qual é a magia da gira de Umbanda, o que acontece desde a sua abertura até o seu encerramento. Então vamos dar continuidade para o vídeo de hoje com o ritual de leitura do Evangelho na abertura da gira. Todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs aqui do Desvendando a Umbanda, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje a aula é para falar sobre a leitura do Evangelho. Nós umbandistas não temos um Evangelho referenciado pela Umbanda. A gente não tem uma Bíblia, a gente não tem um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ou a Bíblia como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, como os neopentecostais, né? A Umbanda não tem isso. A Umbanda é livre e aceita todo tipo de religião e não tem aí uma doutrina escrita em livros como a gente vê o Evangelho, a Bíblia, enfim. Mas a Umbanda tem muitos autores que trazem referências sobre a Umbanda, dos seus conceitos, dos seus princípios básicos de uma religião brasileira com influências de outras religiões. Então, para a Umbanda, dentro do ritual de abertura da gira de Umbanda, a gente, em alguns terreiros, vê a leitura de Evangelho. Se não for na maioria, ou quase todos, pelo menos em muitos terreiros, a gente vai ver essa leitura do Evangelho. E por que a gente vê isso? E normalmente é o Evangelho de Kardec, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Poderia ser outro evangelho? Poderia ser a Bíblia lida, a Bíblia católica, ou a Bíblia neopentecostal? Poderia, não teria problema nenhum. Não ia mudar em nada o conceito da Umbanda. Porque a Umbanda é cristã e segue os princípios de Jesus Cristo. A maioria das Umbandas é cristã e segue o princípio de Jesus. Então não teria problema nenhum de estar lendo a Bíblia em vez do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a Umbanda, ela tem muito mais semelhanças com o kardecismo do que com outras religiões. Então a Umbanda tem bastante semelhança em relação à comunicação com os espíritos, né? Na Umbanda nós comunicamos com os espíritos, a gente se comunica o plano material com o plano espiritual, e o kardecismo também. A gente tem incorporação para consulta, o kardecismo não tem essa incorporação para consulta com o princípio de fundamento da sua doutrina, mas incorpora entidades que passam por algum sofrimento, por alguma obsessão, né? Vai lá um consulente, às vezes fazer um tratamento espiritual, e às vezes um irmão que tem ali uma sensibilidade de incorporação acaba trazendo esse obsessor. Então existe a incorporação também no kardecismo. Então tem muitas semelhanças. Por isso, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho, a palavra do alto, a palavra dos Espíritos, a palavra do Pai Maior, a palavra de Jesus é importante para o alimento da nossa alma, né? É vital, é o alimento vital da alma. Por isso é necessária a leitura do Evangelho. Tem alguns terreiros que seguem esse passo a passo que eu estou dando aqui. Agora tem outros que não, colocam Evangelho antes de defumar, Evangelho depois de cruzar o terreiro, enfim, cada um vai colocar dentro da sua abertura conforme a orientação do chefe espiritual da casa, e do pai e da mãe de santo. Então isso fica livre para qualquer terreiro, né, fazer da maneira que achar melhor. Mas é importante essa leitura do Evangelho, até para mostrar para as pessoas que vêm lá que a Umbanda acredita
na palavra dos Espíritos, acredita no alto, nos seres ascensionados, né? Nos mestres de luz, e acredita em Jesus, que é um mestre de luz ascensionado, que está ao lado do Pai Maior, nosso Pai Olorum, e que para a gente é Oxalá. E Jesus Cristo é um outro espírito. Oxalá é uma divindade, Jesus Cristo é outra divindade. Então não é a mesma coisa não, tá? É só um sincretismo dentro de seus valores, dentro das suas irradiações, dentro da sua representação divina. Eles têm muita semelhança, por isso se associou esse sincretismo. Então é importante essa leitura do Evangelho para explicar aquilo que a matéria, que o visual, que aqui a gente terreno não consegue explicar, e explicar de uma maneira mais divina, de uma maneira mais enviada com emanações divinas para a gente. Então a leitura do Evangelho é muito importante. É só fazer, e não precisa ser longo nem demorado o Evangelho na abertura. Pega um trecho do Evangelho, abre aleatório mesmo, e faz a leitura daquele trecho que você abriu, e depois completa fazendo uma explicação, para que todos possam entender. Tem pessoas que só com a leitura já entendem, tem a sua compreensão, e tem pessoas que não. E como você vai estar lendo para um público todo da casa, não só para os médios, mas para toda a consulência também escutar, é bom que se faça uma explicação daquele pedaço que se foi lido do Evangelho. E o interessante que vocês podem notar, toda vez e toda casa que tem Evangelho dentro da sua abertura, dentro do ritual de abertura de terreiro, você vai notar que aquele pedaço que foi aberto, aquele trecho que foi lido, é exatamente aquilo que a gira daquele dia está precisando. É sempre relativo com o trabalho que vai acontecer naquele dia. É bem bacana. Isso aí é coisa espiritual mesmo, é coisa divina que vem pra gente realmente ter certeza que a gente precisava daquele alimento, daquela palavra naquele dia, naquele momento. Tá bom? Então é isso. E nesse momento de Evangelho não se toca tabaco, não tem cantos, apenas silêncio, para quem for fazer a leitura do Evangelho possa ser ouvido da melhor forma possível em todo o terreiro. Certo? Então essa daqui é a aula de hoje, aqui no Desvendando a Umbanda, uma aula mais curtinha, mas também de muita importância dentro da abertura da gira de Umbanda. Um grande axé para todos vocês, que o Olorum e Oxalá nos abençoe sempre, e até a próxima aula com um novo tema ainda na abertura da gira de Umbanda. Um grande axé para todos, que o Olorum e Oxalá nos abençoe sempre.